Muito bem, aqui em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20, então, né? E diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vamos ler de novo? Vamos lá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos ou estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Ponto. Veja aqui nestes 3 versículos, 20, 21 e 22, a misericórdia de Deus para com todos nós. Quando nós acompanhamos esse vídeo que mostra, o processo do pecado e o quanto a nossa natureza ela é inclinada ao pecado, não adianta, se ela não morrer e for sepultada, e se o novo homem não ressurgir, segundo a imagem daquele que o criou, se a natureza de Deus ela não nascer dentro de nós, se a nova mente, como está escrito em Romanos, renovai-vos ou transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se não acontecer esse processo na nossa vida, ou na vida de qualquer pessoa que está sobre esse mundo, infelizmente, nós estamos condenados tanto ao fracasso, porque o salário do pecado é a morte em todos os aspectos, tanto a morte eterna, que é essa a qual se refere, mas a morte da alma, a morte espiritual e da vida em si. Veja que Davi disse que enquanto ele calou os seus pecados, ele ficou doente, literalmente. Ele disse: envelhecer os meus ossos. Então, se nós não passarmos por esse processo de sepultarmos o velho homem e nascermos de Deus, tendo essa natureza divina e essa mente nova, estamos condenados. Estamos condenados a viver como, infelizmente, viveu o povo de Israel, os teimosos, Como disse Deus, o meu povo não quis me escutar, andaram para trás e não para frente, como viveram os teimosos no deserto, que andaram em círculos, porque não creram na promessa, desobedeceram, não perseveraram, pediram para voltar para o Egito e aquela coisa toda. Então nós estaremos condenados, porque a natureza humana é assim. A natureza humana, o Adão, a alma vivente, o homem, nasce no pecado. E a natureza caminha para o pecado. E com o mundo bom que a gente tem hoje, que a Bíblia até diz que ele jaz no maligno, com o final dos tempos, ao qual a Bíblia diz que serão o quê? Difíceis.
Então imagine para onde essa natureza, que todos nós nascemos com ela, para onde que ela vai caminhar, para onde que ela vai se inclinar. Infelizmente, até aqueles que querem ser bons nesse mundo acabam se perdendo, e os poucos que têm acabam desistindo, porque aqui para nós existe muita gente boa aí fora. Eu não vou dizer que o que só falta é Jesus, porque Jesus não é detalhe na vida de ninguém, Ele é tudo. Falta tudo para elas. Existe gente boa aí fora. Existem pessoas que a índole, a natureza dela, embora seja pecadora, adâmica, mas ela quer fazer o bem. Ela quer ajudar o próximo. Ela quer fazer o que é bom. Ela quer ajudar alguém, ela quer ajudar os animais, ela quer ajudar quem precisa, ela quer ajudar a família. Ela quer acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Isso é excelente, porque quem dá, recebe. Só que, por ela não ter a natureza de Deus, coitada, ela não consegue administrar o que o inferno lança sobre ela. E eu digo para você, não existe livro de autoajuda, não existe palestra, não existe teoria, porque hoje em dia o que mais existe nas redes sociais são palestrantes, pessoas falando de resiliência, de perseverança, de olha para frente, que mais? De você, enfim, de você se superar, enfim, o que mais existe aí fora, e é excelente, não estamos aqui, por favor. O que nós mais queremos é pessoas falando de o que é bom, porque imagine você, o mundo já está cheio do que não presta, é ou não é? Imagina você entra na rede social, tem gente falando que não presta. Aí pronto. É a fome com a vontade de quê? De comer. É excelente. Poxa, são coisas que acrescentam valor, ajuda o ser humano. Ajuda a pessoa a cuidar do corpo, ou não? Porque nem tudo é demônio. Não vamos... Não vamos endemoniar, se é assim a palavra, não vamos endemoniar tudo. Existem pessoas que estão mal da saúde, mas não é demônio, não é espiritual. A pessoa não se cuida, poxa. A pessoa come tudo que é porcaria, desculpe falar. Não faz um exercício, não estou dizendo que você tem que ser atleta, se quiser, melhor ainda. Tem tempo para isso? Pronto. Mas faça o necessário. Cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. Não precisa ter muito dinheiro para comer uma coisa saudável. Então, existem pessoas que acrescentam valor à vida dos outros, para que ela cuide da sua saúde, de repente, em vários outros aspectos. Não estamos desvalorizando ninguém. Mas nós sabemos, gente, que contra o inferno, contra o nosso maior inimigo, não tem teoria, não tem teologia, não tem teoria, de repente até teologia, porque que adianta conhecer que Jesus andou 50 metros para lá, mais 10 para cá, se eu não obedecer. Não tem livro de autoajuda, somente uma experiência pessoal com o Criador que vai nos ajudar. Não existe. Sabe por quê? Porque o nosso maior inimigo não são as pessoas. Ou é? Eu creio que você tem inimigos. Quem tem? Não é que você arrumou, não. Você não anda arrumando, não precisa. Se você for arrumar, você vai arrumar mais. Tem os gratuitos que aparecem. Quem tem? Pelo amor de Deus, gente. É só você ser amigo de Deus. Não foi isso que ele falou? Que os amigos de Deus são inimigos de quem? Do mundo. Então, eu não estou falando dos inimigos que querem o nosso mal, invejosos, conspiradores, pessoas
que querem te prejudicar. Eu não estou falando do inimigo diabo. Diabo já perdeu, gente. Diabo, ele está amarrado em nome de Jesus. Perdeu lá na cruz, triunfou, Jesus triunfou sobre ele. Já era. O nosso maior inimigo é a nossa natureza. Não somos nós em si, é a natureza humana, que é egoísta, ingrata, irreverente, que é presa aos sentimentos. E é justamente aí que a pessoa que não conhece Deus, a palavra, que não tem uma experiência viva com Jesus Cristo, por mais que ela queira ser uma pessoa boa, vai chegar um momento da vida dela que ela não vai conseguir lidar com aquilo, porque aquilo é da natureza, é espiritual. Por isso que existem pessoas boas aí que desistiram, se renderam, estão em depressão, alguns se mataram, outras que desistiram do seu propósito, perseveraram, mas desistiram. Por quê? Porque a própria natureza dela se deparou com injustiça e elas não souberam lidar. Uma perda, e elas morreram juntamente com aquela perda. A vaidade, o orgulho, foram pegas pelo maior inimigo. Você sabe de pessoas maravilhosas que o relacionamento acabou com ela, o vício acabou com ela, a vaidade acabou com ela, a mágoa acabou com ela. Poxa, ela era uma pessoa tão boa. Pessoas famosas ou anônimas, quem já ouviu falar? Pessoas que morreram cedo por causa da sua natureza. E quem vai nos livrar disso? Quem? Justamente o que a gente veio buscar aqui. Primeiro, a verdade, que nos dá um rumo, porque imagine eu e você e o mundo como um barco sem leme, um barco à deriva, no escuro. E aí você olha para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, você não vê nada. Mas daqui a pouco você vê uma ponta de um farol, uma luz lá longe, você, no meio daquele breu, daquela escuridão, olha lá, é ali, é uma luz, terra à vista, tem terra nenhuma, né? Porque está tudo escuro. E você mira naquela luz e rema até com a mão, sim ou não? E você vai, é aqui, é a palavra, é o princípio de tudo. É o que vai fazer o nosso manual nos descobrirmos. E depois que a gente começa a mergulhar nessa palavra, aleluia, a gente começa a nos desviar do quê? Do mal. A gente primeiro faz uma conversão, dando as costas para tudo aquilo que não presta, e começamos nossa caminhada focando a salvação eterna. E aí vamos como diz o texto lá de Efésios, meu Deus, ele diz, para nós se despedirmos do velho homem com seus feitos e nos revestirmos de um novo homem, de acordo que se refaz conforme a palavra. Então a gente começa a praticar o perdão, a gente começa a se desviar do que não presta. Não quero isso. Lutamos contra sentimentos que tentam nos fisgar, e a gente começa a dar frutos de arrependimento, e o Espírito Santo, vendo que eu e você estamos nos esforçando, nos contorcendo para agradá-lo, ele diz, esse realmente me quer, para que ele possa fazer isso de uma forma natural, eu vou dar a ele o meu Espírito. E aí nós temos a maior das maiores experiências, que é o batismo com o Espírito Santo. A nossa natureza muda por inteiro, a nossa mente muda, meu Deus do céu, nos tornamos um leão, e aí a gente diz, pode vir o que vier, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa tempestade não vai ser para sempre, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Você não teme mais a nada, tudo na vida passa a ser secundário, tudo na vida passa a ser segundo plano.
o mais importante, é o maior tesouro que você descobriu: eu estou salvo, eu estou no céu. Mas se hoje eu morrer, se hoje o meu coração parar, se hoje eu partir, eu estou com Jesus. Coitado de quem fica, porque o mundo aí fora não está fácil. Mas se eu ficar, como disse Paulo, o morrer é Cristo e o viver é lucro. E aí você começa tua jornada. A carne vai pedir? Óbvio. Mas eu até falei essa semana, se você quiser matar qualquer coisa, não alimente ela. O que você faz com um cãozinho que você não alimenta? Tadinho, ele morre. Isso não pode ser feito. É maldade. O que se faz com uma planta que não se alimenta? Com a água, morre. O que se faz com um relacionamento, marido e mulher que não se alimenta? Vai morrer. Então, aprenda a lição. Tudo que não se alimenta, morre. Quer matar o pecado? Não alimente ele. Mas ele vai pedir? Vai. Quando? Todo dia. Mas aí você diz: eu escolho Deus. E uma coisa interessante que a gente leu aqui é que diz que aquele que está no pecado, se esse se converter a Jesus, Deus vai apagar o passado dele. Mas o oposto também acontece. Se eu estou com Deus e me volto para as trevas de volto ao pecado, eu perco a salvação. Eu perco o direito da vida eterna. Bem, se você está aqui, é porque você quer a salvação. Eu não sei a sua condição, mas nós vamos buscar. Derrama a tua vida diante de Deus. Já nasceu? Amém. Fala para ele: Senhor, me ajuda, porque eu estou hoje salvo e amanhã eu quero estar de novo. Então, Espírito Santo, me dá força, me ajuda, Deus. Está passando por algum problema? Pede a força de Deus. Ou melhor, pede para ele te ajudar, porque forte você já é. Amém? Deus disse para Josué: ser forte. Então ele já era forte, já estava dentro dele. Use o que Deus te deu. A palavra, a oração, o altar, porque você é mais forte do que você imagina. Repito, nós somos mais fortes do que imaginamos. Quantas lutas que a gente passou, que a gente pensou que nem ia suportar, e depois que a gente passou, saiu do outro lado, você, poxa, consegui, não é que eu consegui? Eu sou mais forte do que eu posso imaginar. Nós somos mais fortes do que podemos imaginar. Por isso, o mais importante é Deus. Se você está mal, pede a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar a vencer o pecado. Mas priorize isso agora na busca. Senhor, eu preciso dessa mente nova, eu preciso do Espírito Santo, para que eu vença o pecado ou não volte para ele. Amém? Fique de pé, por gentileza.